Olá pessoal! Hoje nós vamos fazer mais uma prática da nossa disciplina de operações unitárias. A prática dessa vez é sobre o tema de trocador de calor. Esse kit fica aqui no laboratório didático do nosso prédio da Engenharia Química e vocês já usaram uma vez esse kit lá em OP1 para fazer a prática de agitação e mistura. Naquela ocasião, a única parte do kit, do equipamento com o qual nós nos preocupamos foi a parte do tanque agitado. Dessa vez, a gente vai usar a mesa toda e agora eu vou mostrar para vocês que aqui nós temos dois fluidos, duas correntes, duas vazões de fluido quente e do fluido frio trocando calor, tá? Nesse experimento, a gente tem água como fluido frio e água como fluido quente. O fluido quente aqui passeia, caminha, percorre o experimento nas tubulações vermelhas, enquanto o fluido frio passeia, caminha nas tubulações verdes, tá? O fluido frio é a água de dentro do tanque e o fluido quente é a água, é o fluido que está passando nessa serpentina, né, nesse tubo de cobre dentro do nosso tanque agitado. Legal? O fluido quente, ele está sendo aquecido, né? Ele está armazenado num banho térmico, num banho de aquecimento aqui na parte inferior do equipamento, tem um banho e por aqui a gente pode ver a saída do banho que passa por aqui, onde a gente tem um instrumento para medida da sua temperatura. Esse é o caminho, válvula aberta, segue para cá e entra no tanque com o instrumento para medida de temperatura. Passa pela serpentina e sai do tanque. Vejam que a gente tem dois termômetros, temperatura de entrada e temperatura de saída. Volta o fluido quente, passa por um instrumento de medida de vazão, tá? Passa por aqui, ele segue um caminho por um aquecedor, que nesse momento está desligado, e volta para o tanque. Volta para o tanque. Esse foi o caminho do fluido quente. O fluido frio é o que no momento está dentro do tanque, tá? Então ele está nesse tanque agitado, sai por baixo do tanque, passa por aqui e vai lá para baixo do equipamento onde tem um reservatório. Tem um reservatório, uma bomba que succiona o fluido frio agora que sai por aqui. Tá? Então aqui o fluido frio entra no nosso kit. Passa pela tubulação verde, por um instrumento de medida de vazão, tá? Passa novamente por aqui, tem um outro sistema de aquecimento que não está ligado no momento e daqui ele pode se dividir, fechado para a direita de vocês, aberto para a esquerda, tá? Para voltar para o tanque. Reparem que tanto na saída desse fluido frio quanto na entrada temos também termômetros para medida de temperatura. Acho que vocês já perceberam que a gente vai precisar conhecer todas as temperaturas envolvidas no processo de troca de calor. Entrada e saída do fluido quente, entrada e saída do fluido frio. Além disso, a gente também pode controlar vazão. E é isso que um grupo vai trabalhar diferente do outro, tá? Vocês podem mexer na vazão do fluido quente ou na vazão do fluido frio ou em ambas as vazões para ter uma condição de operação diferente e observar o que acontece com as temperaturas. Quando nós formos fazer a prática, assim como hoje, o equipamento já vai estar ligado, tá? E a gente precisa esperar ele atingir estado estacionário, regime permanente. Isso vai depender do trabalho do grupo, né? Da atuação de vocês. Aqui eu conto com a ajuda dos técnicos para a gente manter nível constante nesse tanque. Esse tanque tem que ser mantido nível constante. Então a gente controla a vazão da entrada do fluido frio e o controle de saída fica aqui na área externa, do lado de fora do equipamento, e manualmente a gente ajusta uma válvula para deixar sair o fluido e manter o nível constante. Não pode transbordar nem esvaziar. Depois de alguns minutos de operação em regime estacionário, em nível constante do tanque, a gente toma as medidas de temperatura. Tá legal? É essa parte experimental. Varia uma vazão, né? E toma a medida de temperatura. Outra opção que a gente pode variar também é a velocidade de agitação aqui do impelidor. Tá? A gente pode usar
o controlador aqui do equipamento, deixar mais rápida, mais RPMs ou menos a agitação do impelidor, por isso precisamos conhecer essa velocidade, tá? Espera regime estacionário de novo e toma medidas de temperatura. Vocês vão acompanhar pelo roteiro que após as informações de temperatura, o objetivo é calcular a troca térmica que está acontecendo entre esses fluidos. Coeficiente global de transferência de calor vai fazer parte dos cálculos. Olhem com atenção no roteiro de vocês o esquema, o passo a passo dos cálculos para chegar no coeficiente de troca térmica e também no valor da transferência de calor, né, da energia trocada aqui nesse processo. Além de temperaturas, né, o que mais que vocês precisam conhecer? Precisam conhecer as dimensões do tanque, tá? Então a gente tem aqui, como vocês viram lá no tanque agitado, uma amostra do tubo, que é o tubo do fluido quente, tá? Vocês têm o tanque com as suas dimensões. Deem uma olhadinha lá no material de OP1 de vocês já têm essas dimensões, já conhecem as informações desse tanque, porque foi o mesmo usado naquele experimento. Atenção! Durante o experimento, enquanto eu explicava aqui para vocês, né, o kit, acho que eu notei que o fluido diminuiu um pouquinho, então o tempo todo a gente tem que ficar atento no controle da válvula, não se esqueçam disso. Então é isso, pessoal. Após essa explicação, vocês já estão prontos para acompanhar o roteiro e preparar aí uma tabela com as informações dos dados que vocês vão precisar coletar nesse experimento.